Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo 2 da série de Short Classes. Foi o nome que eu dei para aulas rápidas de Python com The Django, para quem não sabe, né, voltado para aplicações web. Esse é o segundo vídeo. Primeiro vou colocar na descrição, que é onde eu mostro os programas que você precisa para instalar. Então hoje criar um projeto e faremos as configurações iniciais, básico, ponto. Vão ser vídeos assim, por isso que eu chamei de short, que é para ser short. Tô brincando. Bem-vindos ao canal, sigam e fiquem com a aula de hoje. Então vamos ver como criar um projeto, né, de Python com The Django. Vou mostrar as configurações iniciais do projeto, claro, né. Depois faremos a sincronização com o banco de dados. Vou falar muito pouco sobre isso, a parte técnica. Como eu mencionei, tudo o que eu vou falar nessa série dos shorts, existe um vídeo que é mais voltado para uma aula, que é mais detalhado, tá? Então aqui os shorts são exatamente para ser rápidos, não vou entrar muito em detalhes. Nesse início eu estou ainda explicando até a gente entender, no geral as pessoas entenderem. E a gente finaliza criando o usuário admin e acessando a área administrativa. Ponto, acabou a aula. É isso. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que abrir o prompt do comando, certo? E tem que acessar um diretório aonde você queira criar o seu projeto, tá? Prompt do comando. O ponto né? Você tem que acessar a sua pasta. Eu vou aqui acessar o meu E. Aí eu tenho uma pasta idêntica que eu quero criar, só para vocês verem. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, só que a gente não pode criar o projeto na mão, né? Isso aqui não é uma pasta, é uma pasta, mas que foi criada pelo Python com The Django quando eu criei este projeto. Isso aqui é um projeto, chama módulo 1. Então aqui é uma lista uma pasta que eu tenho com todos os projetos. Se você jogar em qualquer lugar, ele vai criar essa pasta de qualquer forma, mas ela vai estar misturada com as outras. Por isso que aqui eu gosto de fazer essa separação. Eu vou chamar aqui de short, tá? Então, ó, eu estou dentro da pasta projetos cursos, certo? Ó, só tem a módulo 1. Eu vou vir aqui, vou olhar aqui na apresentação, digitar este comando aqui, ó, The Django traço, deixa eu aumentar. The Django-admin start project, não põe as aspas, tá? E aí aqui o nome do projeto. Então vamos lá, The Django-admin start project, shorts. Pessoal, demorou um pouquinho, eu dei uma cortada para não ficar perdendo tempo, mas aí é só esperar, tá? Não se desespere. Tô brincando. Ó, projetos cursos, aí ele criou os shorts aqui, ó. E aí o que acontece? Você vai falar, nossa, mas outra pasta chamada shorts? Pois é, meio confuso, mas é assim, é como se ele estivesse agrupando. Como não? Né? Ele agrupa o que? Os arquivos de configurações do seu projeto, certo? Só que ele acaba usando o mesmo nome. É como se isso aqui fosse a sua aplicação e esse é o seu projeto. Seria mais ou menos assim. Isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Como eu falei, a aula é para ser curta e grossa, para ser direta, tá? Vamos lá, a gente tem que parar com essas piadas, né? Então aqui eu coloquei, né? Note que uma pasta é criada, que é a raiz, que a gente vai chamar de base, depois vocês vão entender por quê, base, né? Do projeto. E dentro dela, os arquivos necessários que é para a aplicação rodar. Então quer dizer, dentro da base vai ter lá aquelas outras pastas. Então aí vamos agora abrir a IDE, né? No caso que é o Atom, que eu mencionei na aula passada. E vamos apontar para essa pasta raiz, tá? Então vamos vir aqui
Bom, aí aqui tomem muito cuidado, né? Onde que, para vocês verem onde que vocês estão mesmo. Então, projetos, cursos, selecionar passo. Aí tá vendo? Porque senão ia ficar aqui, ixi, dá uma confusão em questão de caminho, tá? Fica essa dica. Vamos pro próximo passo. Bom, então lá em cima, ó, vamos pegar aqui da apresentação. Vamos copiar esse import OS. Não vou copiar o import OS, vou copiar esses dois, importar esse digito. Vou abrir aqui o settings, tá? Ó, então aqui ó, a gente tá em settings. Vou fechar isso aqui. Vou substituir esse cara, ou se vocês quiserem, vocês podem comentar, né? Até pra, enfim, guardar de lembrança. E aqui em cima, import OS. O OS, né, seria de sistema operacional, ou seja, ele traz essas funcionalidades referentes ao caminho, que fica mais fácil a gente trabalhar. Isso aqui nem sempre funciona, tá? E por que isso? Porque depois, então aqui ó, bom, depois a gente vai ver desse. Agora esse aqui a gente tem que incluir. Então eu tenho uns aqui que já vai existir e você só precisa alterar, e tem outros que você vai ter que criar. Esse do login, por exemplo, você tem que criar. Ou seja, quando você fizer o login, você direciona o usuário para qual endereço. Então a gente coloca normalmente o próprio nome do projeto, que é o Shorts, ou seja, é a sua aplicação, né? A menos se você queira direcionar para outro local. Esse root URLF conf, normalmente, deixa eu aumentar aqui. Aqui, já fizemos esse. Aqui, normalmente, já vem também feito, mas eu deixei para vocês darem uma conferida, ó. Root URL conf. Esse aqui seria o tal do controller, eu diria, sabe? É você dizendo pro Python, né? Pro Django, aonde que ele vai buscar os caminhos, que é como se fosse o controller, ele que vai direcionando, certo? Bom, aí, aí agora na parte, não precisa colocar, né? Que já tá lá. Eu coloquei aqui só para mostrar. Aqui que eu quis colocar porque eu sempre esqueço como digito. Qual que é o diretório padrão? Aqui ó, se vocês forem copiar da apresentação, essas aspas elas são diferentes, não sei por que aconteceu isso. Por isso que eu quis criar, eu adotei essa prática, eu vejo que muita gente adota, de criar a pasta da base e a pasta do projeto, né? Então aqui que eu tô falando para ele, dentro do projeto tem que ter a pasta templates. Então eu já vou criar essa pasta aqui, ó, templates. Por quê? Porque para ele entender onde estão os templates da sua aplicação. É para ele sempre olhar aqui. Você poderia apontar para outro lugar? Poderia. Porém, dentro do desenvolvimento, você teria que colocar o caminho toda vez. Então, quando você coloca dessa forma aqui, você só coloca o nome da página e ele já sabe onde ele tem que buscar. Entenderam? Então, é por isso. Esse WSGI Application é apenas a configuração aqui, ó, do Django. Normalmente não mexe, né? Eu já tive problema com isso em hospedadores, tá? Eu vi muito tempo e o problema estava aqui. Fica até uma dica, mas assim, no geral não é para dar problema. E ele já vem preenchido, né? Sobre o projeto. Aí aqui veremos, ó, aqui, ó, a linguagem. Então a gente coloca o PTBR, aqui o TC. E esse false aqui, se tiver true, ele costuma dar mais erro se você usar o PostgreSQL. Se a gente usar só o SQLite, nunca deu erro. Tanto que eu apanhei, por isso que eu vi o problema, porque que dava erro no PostgreSQL, era isso. Mas aí, né, pelo simples não, eu deixo o false. Então vamos lá. Dentro de settings ainda, ó, tá aqui no arco, tá aqui na apresentação, tá? Então se procura, você vai achar, vai com fé. Aqui, ó. PT
tracinho BR, o TC é porque é a linguagem do banco. Isso aqui está relacionado à tradução, que a gente nem vai ver, né? E aí aqui eu vou colocar false. Vou salvar, tudo que eu faço eu salvo. Bom, aqui é basicamente a estrutura de arquivos relacionados a imagens, JavaScript, aqui ó, static, que copia tudo, né? E vem aqui ó, settings ainda aqui embaixo. Como eu já estou copiando, deixa eu ver se eu coloquei, então vou só dar um Ctrl V, olha lá, perfeito, tá certinho. Agora seguindo sobre o database, o banco de dados, né? Então a gente tem o que? SQLite, default, não fiz nada, já estava aqui. Só que olha aqui o que ele faz, isso não funciona. Então tem que fazer assim, ó. Então, mais um motivo para aqui a gente tá usando o OS, né? Que é e a questão dos caminhos fica mais fácil. Vocês vão ver como a nossa vida vai ser feliz. Bom, novamente aqui, agora dentro da URLs, que seria os principais caminhos, né, que o site vai ter para direcionar. Por enquanto, como a gente não vai ter página nenhuma, essa daqui é default, vocês vão ver lá, vamos lá. URLs, ó, ela já tá aqui, tá vendo? Porque desculpa, ai meu Deus, a página administrativa default do site, então a gente não vai mexer. E como novamente é a criação do projeto, não falaremos de outras coisas. A única coisa que eu já gostaria de colocar isso aqui, que é dentro do import, eu já explico porquê. Aqui vai ficar assim mesmo, e isso aqui tem que colocar também, que é uma forma de facilitar a sua vida na hora de passar o direcionamento das imagens. Então vamos lá, a gente alterou os arquivos do settings URLs, né? Agora vamos criar aqui os arquivos de o media e o static. Então eles têm que estar na mesma, como fala, raiz que esse cara, tá? Não pode estar dentro dele não. Então eu vou vir aqui, vou colocar new folder static e aqui new folder media. Aí dentro de static eu vou vir new folder css, static new folder js, static new folder imagens e opa, ai caramba, e no mídia eu não vou colocar nada. Beleza, agora começa a brincadeira, né? Aqui já criamos as subpastas. Agora vamos sincronizar o banco. Esconda aqui, ó, python manage.py. Então, gente, é o seguinte, a gente criou o projeto, certo? Ó, então a gente criou o projeto. Agora, se eu der um dir, né, aqui, eu consigo ver as pastas que estão. Eu tenho que agora, que estão criadas lá. Agora eu tenho que entrar dentro do meu projeto, certo? Porque eu vou rodar um comando, eu preciso rodar para o meu projeto. Agora, se eu der um dir aqui, né, para ver o que tem lá dentro, eu vejo que tem ali, ó, as pastas que a gente criou, ó, o media, o stat, o shorts, que seria as configurações que eu mencionei, e o manage, ele é como se ele fosse um interpretador. Ele executa códigos, comandos, qualquer comando, normalmente relacionados a banco, para rodar o servidor. Por isso que assim, agora, para rodar esse comando, a gente tem que estar na mesma raiz, né, na mesma pasta que encontra-se o manage. Por isso que eu quis mostrar isso para vocês. Eu dei o dir, então o manage está aí, então eu posso usar aquele código que ele vai interpretar. Se eu digitar isso aqui e o arquivo não tiver aqui, ele vai dar erro. Tá? Então garantam que depois de criar o projeto, vocês entrem, né, acessem as partes do projeto.
E lembrando para não entrar dentro de shorts, porque aí você não vai ter o manage. Então vamos lá. Demorou um pouquinho, deu uma adiantada. Bebi uma aguinha aqui. Tava com boca aqui. Então, ó, aqui vejam, são todas as tabelas essenciais e necessárias para o Python funcionar, né? Tudo relacionado ao usuário e tal. E são bem básicas. Bom, sincronizou com o banco, a gente já pode criar o nosso super user. De primeira ele vai te sugerir manter o seu nome, e eu não gosto, tá? Agora é de cada um, tá? Olha lá, ele fala, se você deixa em branco se você quiser usar a sua. Eu não quero, eu gosto de mudar, eu coloco só assim, admin, endereço se você quiser, eu nunca coloco nada, e aí eu coloco uma senha, né, que eu lembro, ixi, vai dar pau. Aqui falando, ó, que essa senha é muito comum, ó, essa senha é muito comum. Aí ele pergunta, você quer passar, né, dessa validação e criar mesmo assim? Eu vou falar que sim, né, yes. Aí vocês que sabem. E outra coisa, aproveitando, essa questão do... Fica aí também como uma dica, que eu, né, teoricamente seria nesse momento da gente alterar, que era a hora de preparar ali o terreno do projeto. Então aí a gente criou aqui o super user. E deixa eu ver, vamos ver aqui na aplicação, na apresentação. Já vamos colocar então ele para rodar. Esses comandos são padrões, tá, gente? É básico, não é para descobrir nada, não. É para você rodar colocar ele para rodar. Se tiver algum erro, de um ponto e vírgula, qualquer erro, ele vai dar. Se não der erro, ele vai te mostrar o endereço. Só que a gente não tem página, então ele vai dar como se fosse o dedinho. Se der erro, né, por algum motivo, aqui ele está reclamando que este é um servidor de desenvolvimento, não use em produção. Aí ele fala para usar esses outros servidores. Mas só um aviso, né? Ali vocês viram que ele já dá o endereço, pode copiar. Então a gente não tem, né, nenhum endereço. Então, só pra gente validar agora o admin, ó, eu venho aqui, /admin, área administrativa, ó que legal, sem pasta, e agora eu digito a senha e voilá. A gente já tá aqui, ó. Isso aqui já é padrão também, grupos. Ele fala, né, sugere de mudar a senha. Aqui eu posso criar usuário na mão, né, na mão que eu digo manual. Não preciso desenvolver uma aplicação. Claro que é limitado e é no padrão dele. Se você quiser adicionar lá o número do crachá, não vai ter um campo no número do crachá. Não sei, vocês têm, mas vocês entenderam, né? Então aí é que vem as próximas aulas, e é isso aí. A gente fica por aqui, se não me engano. Vamos confirmar aqui. Fizemos o login, conhecemos ali, e obrigada, até a próxima. Espero que tenham gostado. Não percam as próximas aulas, os próximos vídeos, né? Espero estar conseguindo atingir meu objetivo, que é ser direta e reta, só que não adianta, eu sempre ser um pouco detalhista. Superficial também demais, eu não consigo, né? Mas é isso. E espero ter atingido meu objetivo. Nos vemos até a próxima. Canal Sigo. Short Classes Python com Django, aplicações web. Nos vemos até a próxima. Até lá.